Boa noite, meus caros amigos nacionalistas, patriotas. Depois aí de uma semana longe, estou voltando, né? Eu achei que esse negócio de hackeamento de PC, só acontecia com gente importante, mas acabou acontecendo comigo também, curiosamente, né? No momento em que as coisas políticas, a situação econômica e o Brasil todo anda nessa ebulição. Eu tinha aí a intenção de ter feito mais uma série de vídeos, né? Mas acabou por acontecer que todo o meu equipamento acabou sendo destruído, né? Pela ação aí desses hackers. Mas agora estamos aqui de volta, né? E assim vamos deixar aqui o nosso recado a respeito de como imaginamos e como estamos enxergando toda essa situação que o país está atravessando, bastante difícil, bastante complicado. Bem, eu tenho visto uma série de análises, né, a respeito aí da situação, desde pessoas que ficam falando palavrões aí durante 30 minutos até outros aí que falam como se apenas existissem comunistas e falam como se o socialismo, falam como se, sabe, uma série de colocações, né, que acaba aí se esquecendo, acabam aí deixando passar uma série de detalhes importantíssimos, né, que somente os nacionalistas, né, eu acompanho aí, faço parte da Frente Nacionalista e também acompanho uma série de outros grupos nacionalistas, e essas pessoas é que possuem aí uma análise mais certeira, uma análise mais correta de tudo o que está acontecendo, não é? Infelizmente, a grande parcela da população brasileira, a grande fatia do bolo, né, da população brasileira, acredita aí numa série de coisas que estão sendo veiculadas pela mídia, por partidos políticos, né, por uma série aí de perfis aí no Facebook que são pagos aí por políticos exatamente para estar fazendo essa onda e está colocando aí uma série de situações inverídicas, né? E que acaba simplesmente só acirrando ânimos e não vai levar ninguém a absolutamente lugar nenhum, né? Porque o inimigo é outro, porque as coisas são de uma maneira muito diferente daquilo que está aí sendo plantado e infelizmente eles têm que contar uma história, né? Eles estão aí contando uma história e a história que eles estão contando é exatamente a história que lhes convém, mas que não convém ao povo brasileiro, não convém às pessoas aí que conhecem, sabem um pouco a respeito da política e que estudam um pouco e que se preocupam com a conjuntura, tá? Por exemplo, uma coisa que eu não vejo, não vi até agora nenhum analista político, nenhum desses papagaios aí que ficam no Facebook, né, e nas redes sociais dizer algo muito importante, algo extremamente importante, que é o seguinte: as corporações são muito maiores do que o governo ou do que os governos mundiais. Vou repetir: as corporações são muito maiores do que os governos. Esse é o ponto inicial de tudo. Esse é o início de toda a história. Aqui começa o calvário brasileiro, aqui começa a questão toda. E essas pessoas que aí se intitulam, né, comentaristas políticos, cientistas políticos, insistem em não comentar a respeito desse mero detalhe importantíssimo e que faz toda a diferença, tá? Quando nós paramos aqui para
analisar tudo o que está acontecendo, nós temos que fazer uma pequena viagem no tempo, né? E voltar lá em 1992, quando naquela época já se comentava muito, inclusive o Dr. Enéas Carneiro, né, andou fazendo uma série de vídeos e também na sua propaganda política, né, em todo lugar que ele ia. Eu cheguei a assistir pessoalmente. Ele chegou a colocar várias e várias vezes que o senhor Fernando Henrique Cardoso estava sendo financiado pelo mega investidor narcotraficante George Soros. Muito bem, George Soros. Na época, daí Fernando Henrique acabou ganhando as eleições e tudo acabou aí seguindo até os dias de hoje. As coisas ficaram aí bastante escondidas, né? E como se apenas o governo fosse o grande comandante da nação brasileira. Nós assistimos aí privatizações, nós assistimos aí resgates a bancos, nós assistimos aí uma série de projetos sendo lançados depois na era PT, desde aí de transposição de Rio São Francisco, construção de refinarias hidrelétricas. Nós assistimos uma série de fatos aí que estavam diretamente ligadas ao mercado, e que toda essa movimentação ela acabava assim apenas alegrando o mercado, deixando felizes os investidores. E os investidores é que colocam dinheiro em campanhas políticas. Ah, mas outro dia eu vi aí a Odebrecht, eu vi a OAS, eu vi uma série de empresas colocando dinheiro em campanhas políticas aí, dinheiros desviados da Petrobras. Bom, isso é que eles querem que você acredite. Sim, essas empresas são, sim, como todas as outras que se envolvem em fornecimento para o governo, suspeitas. Todas essas empresas fazem, sim, o cambalacho de tirar dinheiro de dentro do cofre público e depois repassar na outra ponta para o administrador de plantão, né? Aquela famosa comissão que é paga. Isso é normal no Brasil inteiro, desde uma pequena prefeitura da menor cidade do Brasil até o governo federal. E tanto é que está aí, com a Operação Lava Jato, está sendo exposto esse nervo, né, que aí agora nós estamos observando. O problema é que não é somente essas empresas aí que são responsáveis, né, pelos financiamentos de campanha. Existe muito caixa 2, muito caixa 2, muito caixa 2, sabe? Principalmente no Brasil, onde uma maior fatia do dinheiro ele passa por fora, né, das instituições. Tem um monte de dinheiro, todo mundo aí sabe disso, né? Veja aí ao teu redor aí quantas pessoas você conhece que faz esse tipo de jogada aí com imposto de renda e tudo mais, não declara isso, não declara aquilo, e isso daí indiretamente é uma amostragem, né, de tudo que acontece, inclusive dentro dos bancos. Uma coisa que eu sempre denunciei aqui: o melhor lugar para se guardar dinheiro roubado e desviado é dentro de bancos, né? Não adianta você querer guardar isso aí em espécie embaixo do colchão, né? Muito bem. E esses mega investidores internacionais colocaram muito dinheiro aqui, né? E em contrapartida eles devem receber aí benesses do governo, devem receber aí benesses, facilidades para se conseguir obras, facilidades para operar no mercado financeiro, facilidades para se adquirir ações de empresas governamentais. Mas é claro que eles colocam dinheiro sempre esperando lucro, lucratividade, não é? Eles esperam lucratividade. Além da corrupção
do governo do PT, além de toda a corrupção que nós estamos assistindo aí, nós também assistimos aí uma grande parcela de incompetência. Contaram muita mentira, são incompetentes. É aquele tipo do vendedor mentiroso, né, que vende um produto para você e quando ele for embora o produto não funciona mais. Então, o PT fez isso. O PT e seus governos aí, seus ministros, né, trabalharam para que os investidores, né, fossem enganados, para que eles colocassem muito dinheiro, né, para que uma parte desse dinheiro fosse desviado aí por essas empresas aí que vocês estão vendo, né, e depois agora deixaram muita gente vendo navios, e essa gente não gostou. E quando começa a parecer que essa gente não gostou, eu vou dar para vocês aqui um exemplo. No ano passado, em 2015, eu acredito que foi em maio, junho de 2015, nós tivemos uma notícia onde o senhor Jorge Soros, né, já que eu já havia comentado a respeito dele, que ele financiava Fernando Henrique Cardoso, ele possuía 5 milhões e 100 mil ações da Petrobras. Então, são 5 milhões de papéis, tá? Só que ele deve ter pago na época, né, quando ele comprou, isso aí lá atrás, mais ou menos aí aproximadamente, mais ou menos uns R$70 cada papel desse. Então ele deve ter investido ali uns 350 milhões de reais dentro da Petrobras. O problema é que daí no ano passado ele vendeu tudo. Repentinamente ele resolveu vender tudo e vendeu todas as ações que ele possuía, né? E todas as ações que ele possuía vendeu aí mais ou menos a R$10 cada uma, né? Ou seja, ele de 350 milhões que ele gastou, ele acabou aí recuperando 50 e perdeu 300 milhões de reais. Ou 100 milhões de dólares, né, como os senhores queiram, né? É pouco dinheiro. 100 milhões de dólares, né, é um dinheirinho de pinga para o Jorge Soros dentro da Petrobras, porque com certeza eles devem ter investido em outras ações, em outras empresas estatais, em outras empresas não estatais também, não é? Porque o governo do PT mentiu e saiu contando mentiras aí pelo mundo todo, inclusive até quem se lembra aí, uma mentira fragorosa e glamourosa, a criação do banco BRICS, né? Iriam aí criar um banco com uma moeda paralela para concorrer com o dólar, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Saiu essa notícia, vocês tiveram aí contato com isso, né? Então nós vamos enfrentar o sistema capitalista fazendo agora aqui o banco BRICS e vamos derrotá-los. E daí acontece o seguinte, toda essa gente que começou a colocar dinheiro em Belo Monte, colocar dinheiro em hidrelétricas em Santa Catarina, no estado de São Paulo, né? E também aqui numa parte de Minas Gerais, o governo deu um baita de um calote em investidores que haviam colocado dinheiro em usinas hidrelétricas há 20 anos atrás. Faltavam 10 anos para terminar o contrato, ele simplesmente foi lá e meteu um bicudo nos fundilhos de todo mundo, né? Inclusive na época um grande investidor holandês, né, não gostou da brincadeira, né? Disse que não colocaria mais nenhum centavo aqui dentro do Brasil. E por quê? Por quê? Porque sim, daí começa a acontecer uma parte da história que é verdadeira, que está sendo veiculada aí. O PT tinha um projeto de poder para ele, somente o PT, se perpetuar, sabe? Então começaram a não cumprir. Primeiro contaram um monte de mentira, arrecadaram um monte de dinheiro pelo mundo afora para essas empresas e esses projetos fajutos, né, que nós estamos aí vendo acontecer.
arrecadaram um monte de dinheiro, roubaram e guardaram uma grande parte, e agora vinha a parte de que, olha, queridos investidores, não temos dinheiro para entregar para vocês, então vocês simplesmente vão embora. E vai todo mundo embora quietinho e ninguém faz nada. Só que não foi isso que aconteceu. E não é isso que está acontecendo, né? Estão colocando, primeiro que a gente sabia, né? Nós sempre soubemos, né? Polícia Federal no Brasil não tinha dinheiro para comprar pneu para colocar na viatura. Polícia Federal no Brasil não tinha dinheiro para colocar combustível. Polícia Federal no Brasil não tinha dinheiro para pagar energia elétrica, né? Então, como é que eles de repente começaram a ter dinheiro para luz elétrica, pneu na viatura, combustível e tudo mais? Quem é que deu dinheiro para que a Operação Lava Jato avançasse com tanto poder? Outro dia eu estava vendo aí, né? Um computador, um supercomputador que existe lá em Curitiba para quebra de senhas, né, de sistemas e tudo mais. Uma tremenda uma tecnologia fantástica, né, que está ali instalada em Curitiba. Foi doação. Alguém doou aquilo para a Polícia Federal, né? Então, como é que... Entende? Vocês estão começando a entender, a acompanhar o raciocínio? O capital estrangeiro está interessadíssimo, aqui no Brasil, está interessadíssimo em colocar a Dilma, o Lula e o PT para fora. É claro. E o senhor Michel Temer, a tudo indica, já foi escolhido, já conversou, né, com os investidores, com os financiadores, e que ele agora vai fazer tudo certinho, aquilo que é necessário. O duro é que aquele tudo certinho, aquilo que é necessário é o seguinte: toda essa gente está com um prejuízo enorme nas mãos, causado pela política do PT. E alguém vai ter que pagar isso. Eles não estão simplesmente derrubando o governo que está aí para ficar no prejuízo e gastar mais dinheiro ainda em cima para poder montar toda a operação, fazer tudo. De jeito nenhum. Essa gente quer sim ser ressarcido. Essa gente quer o dinheiro de volta. Essa gente quer receber o que investiu. E quem vai ter que pagar? Vamos ver se vocês adivinham quem é que vai ter que pagar pelas lambanças que o PT, que o projeto de poder do senhor Lula acabou fazendo conosco. Quem vai ter que pagar somos nós, não é? Já andei vendo aí algumas coisas a respeito da Previdência. Eu até concordo, eu acho que muitos brasileiros concordam que a Previdência precisa passar sim por uma reforma. Tem muita gente ganhando que não merece, tem muita gente metendo a mão na Previdência Social, tem realmente, mas não é do tamanho que essa gente aí está dizendo, não é da forma como eles estão colocando. Tem gato na tuba, né? E o gato na tuba, conforme estou dizendo a vocês, as corporações são maiores do que os governos. E essa gente não joga para perder, eles jogam para ter lucro. E o lucro deles aqui no Brasil foi interrompido por uma cambada de larápios, uma cambada de pessoas aí antigas, antiquadas, burras, incapazes, e que foram colocadas lá para cumprir um papel de serem meros figurantes e bonecos e acabaram aí se sentindo aí donos da situação. E isso acabou provocando, fazendo com que gente muito importante, entre aspas, importante, perdesse, melhor dizendo, muito dinheiro. Perderam muito dinheiro. Mega investidores, mega empresas, mega investimentos, mega prejuízos, e esses mega prejuízos terão que ser cobrados. Portanto, quando nós falarmos em impeachment, quando nós falarmos aí que o Brasil agora que agora tudo será diferente, etc., é bom nós estarmos preparados, porque a história não vai ser bem assim não, né?
A história não será bem essa. A história agora nós estaremos numa situação, por exemplo, comparada ao que a Grécia viveu há pouco tempo atrás. Se vocês se lembrarem bem o que aconteceu, a Grécia ainda continua numa penúria enorme, mas a União Europeia, né, a zona do euro, não abriu mão de receber o dinheiro que havia emprestado para a Grécia. Doa a quem doer. Se a população está sofrendo, eles não querem nem saber, não é problema deles, o problema é da nação, é do povo e é dos governantes que escolhem para colocar lá, tá? Obrigado a todos, tenham uma boa semana, estarei de volta oportunamente assim que possível. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.